Começamos uma ideia e 5 anos se passaram. E no ano 2020, projetos concretizaram. Não falamos de política, teve lives e bons programas, que humildemente doamos para que quem visualize tenha a consciência mais clara. Começamos revisando nosso primeiro programa. Diminuir os direitos do trabalho, houve menos formalização, carteiras de trabalho também, insalubridades, periculosidades, riscos de vida. Então, tudo isso foi amenizado em nome de mais trabalho. Então, a escolha que colocaram para o empregado brasileiro foi: ou você quer trabalho, ou você tem direitos, né? Então, como se esses dois fossem polos antagônicos que brigassem entre si e não pudesse você ter trabalho e direitos. iFood, Uber, eu peço iFood, sabe? Eu sou pecador. Mas é que o que a gente faz? A gente está se adaptando, né, ao que tem. No sistema consumista, o iFood já é para você ter mais tempo, porque tempo é dinheiro, né? Mas para mim tempo é vida. Tempo é vida. Dinheiro. Então você economiza ali para não fazer a comida, para não lavar os pratos, para você ter tempo para quê? Para ganhar mais dinheiro. Ai. Professor virou youtuber pela Covid-19? Ano atípico foi este. Aulas online tiveste? Com outro, então era um ensino integral. Agora, infelizmente, quem participava era a aristocracia da época. Eles é que tinham essa participação, tanto na academia de Platão quanto no liceu aristotélico. Fazendo uma ponte agora para a nossa atualidade, né, de forma moderna, as EAD e os ensinos, né, à distância, né, virtuais, tirou as concepções de tempo e espaço que havia há mais de 3.000 anos atrás. O que era uma comunidade, o que era uma localidade? Era algo que estaria limitado a um espaço físico. Quer dizer, minha tribo era um espaço físico ali. Minha comunidade era um espaço físico. Hoje nós podemos ter comunidades virtuais sem um espaço físico. Então veja que o entendimento de espaço, ele mudou ao decorrer do tempo. E com isso o sistema educacional também. Se você pega um espaço virtual e está sendo mais útil para uma geração nova, será que estão os espaços físicos prestes a desaparecer na nossa nova realidade? Boa pergunta. E como tal, as escolas? Boa. Como tal, as escolas têm que desaparecer. No terceiro programa vamos analisar os problemas que nos trouxe uma pandemia mundial, que mudou o significado e nosso jeito de amar. Então, essa pandemia, ela veio em um momento em que mostrou que a densidade demográfica, ela falhou, né? No sentido de que nas cidades é maior o índice, né, de doença, né, dessa pandemia, desse corona, desse Covid-19. De tudo, né? Gripes também. Tudo. Já na zona rural, onde há uma economia descentralizada, mais uma agricultura familiar, onde há mais uma autonomia financeira do trabalhador, está menos. A teoria de Thomas Malthus, né, que é a teoria malthusiana, em que as pandemias elas vêm para haver esse controle, esse equilíbrio da própria natureza. Então, todo grupo, por exemplo, de animais que estão muito juntos, eles têm mais doenças. E quanto mais aumenta, claro que vai aumentar a doença, mas vai aumentar desproporcionalmente. Vamos ser menos doentes se a gente ficar separados? Vamos ser menos doentes se ficar separados. Mas vamos ser mais felizes? Eu creio também. Elton e Flor de Cria vieram analisar o que é para nós a cultura marginal. A live ajudou os artistas a se unir e organizar, para alcançar as conquistas e o direito a trabalhar. Eu creio que há uma intencionalidade na formação do coletivo, de uma sociedade, algo que é aceito pela grande maioria. Ela foi produzida, ela foi planejada, ela foi intencionalizada para que a maioria tivesse essa aceitação. Qual o risco disso? O risco é quem comanda esse agrupamento, quem comanda essa cultura de massa, né? Quem está na frente dessa... Qual a intenção desses grupos? São intenções políticas? São intenções comerciais? Então, há um problema nisso aí, né? De saber de quem controla e por que controla, já que já sabemos quem são os controlados, que somos nós. Sons, por exemplo, hoje como um rap, um hip hop, né, alguns tipos de rock, não o rock mais tradicional,
e tantos outros estilos que eu também não conheço. Veja, como a massa que somos nós não conhecemos vários desses estilos, já é marginal por si mesmo. Então, temos duas maneiras de ver a arte, talvez. Uma maneira de ver a arte como arte em si mesmo e outra maneira de ver a arte como um produto de consumo. Isso. Como produto de consumo, você vê que a economia está voltada para quem está no centro. Por isso que ela é o centro. Então, a economia volta-se para eles, né? E o que está marginalizado, olha, ele não participa das políticas públicas, ele não participa muitas vezes dos editais, né, Fundarp, Funcultura, Ministério da Cultura, né, o Federal, tudo. Então, eles não estão participando ali porque eles não se veem como sendo parte daquela massa. Então, há uma contradição inerente à própria condição do marginal, porque a partir de quando ele se entrosar, ele deixa de ser marginal. Será que deixa mesmo ou não? Eu creio que, pelo menos na parte de políticas públicas, de financiamento, deveria ou deve haver, porque está em lei, para esse grupo marginal. Mas sem ele perder a marginalidade, sem ele perder a originalidade. Então, dá para juntar políticas públicas, financiamento e a marginalidade. Quinto programa, trazemos Spinoza e a natureza. Falamos do desequilíbrio que a humanidade sentou, cria nesta humilde terra. Na época do Quixote, século XV, nós contaminávamos bem menos, né? Não tinha resíduos nucleares, a pesca era sustentável, menor consumo de carne. Éramos menos gente, não tínhamos sacolas plásticas, por exemplo. O progresso, em vez de fazer de nós mais cuidadosos e mais sábios e mais respeitosos com o meio ambiente, nos levou à depredação dos recursos naturais. Usamos copos de plástico e talheres descartáveis sem necessidade, usamos garrafões de água em vez de usar filtros de barro. Eu gostaria de falar de um filósofo que era o que ficou conhecido através de Albert Einstein. Quando perguntaram a Albert Einstein qual é o seu qual Deus que você acredita? Ele disse: o Deus que eu acredito é Baruch de Spinoza. Spinoza, ele colocava sobre o conceito de imanência, que é a nossa ligação direta com a natureza. O como fazemos parte dela, não num sentido verticalizado, de que somos maiores do que ela, mas sim no sentido de que a natureza está ligada diretamente a nós como até uma forma religiosa, como uma forma sagrada, porque fazemos parte dela como um todo. Não somos um indivíduo separado dela. Então, Spinoza ele traz essa concepção que é chamada imanente, né? Esse afastamento não da divindade, do que é sagrado, mas a divindade estando na sua própria casa, né? No seu próprio planeta, na própria natureza. Alana Sena explicou verdades devem ser ditas, que a aventura e a traição, com confiança e amor, quem é sincero, ele evita. O modelo tradicional familiar está seriamente atingido por mentiras, traições, divórcios, famílias partidas por desejos supostamente incontroláveis que nascem irracionalmente em mulheres e homens solteiros e casados. Tinder, Badoo são habituais em casais. Inclusive, Schopenhauer, Nietzsche, eles colocam que o sexo já vem de um desejo de potência, de poder, da própria universalidade, do próprio ser, ou seja, todo o universo, todo o cosmos, ele quer expandir, ele quer procriar, ele quer passar algo dele para outro, para uma prole, no sentido de dar continuação. Então eu gosto do sexo, né? O ser humano gosta do sexo porque é o cosmos que está lhe colocando uma vontade primitiva de reproduzir, ou seja, perpetuar a espécie. Nós não fazemos um sexo como uma plena liberdade, como um exercício de liberdade. Fazemos ainda como uma forma de prisão. E do sexo à religião, com cristiano, questionamos, além do conceito amor a Deus, aos irmãos, se a fé mal entendida nos leva à moral ferida e escapa das nossas mãos a palavra, a fé e a vida. Quantas coisas boas traz a religião, né? Por exemplo... Bom, ontem mesmo eu estava num casamento, comi, bebi, estava tudo lindo. Até que perceberam que não era da família. A religião, não confundir com Deus. As religiões, em geral, fazem um trabalho enorme para tentar trazer a palavra de Deus na Terra. O problema é que ninguém sabe com certeza o que Deus quer. O imperativo categórico foi estudado ainda pelo pessoal de direito, né, filosófico, religioso, tudo mais. Resumindo, ele é o que diz: não faças ao próximo o que não queres que faça para ti.
Antes mesmo do cristianismo, há mais de 2000 anos atrás, antes do cristianismo, já havia isso aí em outras frases, como regra de ouro, que é esse entendimento de eu não fazer a ele o que não quero a mim. No imperativo categórico, Kant racionaliza sobre isso. Ele estuda isso aí, bota numa forma filosófica, racional. Quando ele diz, se eu me corto e eu sinto aquela dor do corte, eu entendo que aquilo não é bom para mim. Aquilo é mal. Se aquilo é mal para mim e o outro faz parte de mim, tem a mesma fisiologia, a mesma consciência, os mesmos sentimentos, então através da compreensão de mim mesmo, eu vou ter a compreensão do meu próximo. Você está definindo empatia? Uma empatia, ótimo. Uma palavra foi dar mais uma definição boa. Tomar-se no lugar do outro quando o outro sou eu também. Isso que, digamos que é a coisa que mais repetia Jesus Cristo, né? O fim do mundo chegou, já chegou, está chegando. Diz Ademilson Herege que ali nos está esperando. Você acredita no fim do mundo? Não, por isso que eu sou herege. Na própria Bíblia fala, o Apocalipse, como diversos povos do mundo sinalizava a passagem de cometa, de estrela cardente, então sempre denominava queda de reis, de império, presságio, morte, pandemias. O que eu vejo é os católicos querendo que a profecia se cumpra, os evangélicos querendo que as profecias se cumpram. Rapaz, nós estamos num pleno mundo, um mundo de paz, de tranquilidade, mas eles querem que o mundo acabe. E o pior disso tudinho é que eles não vão poder comemorar, porque está todo mundo morto. Eu vejo religiosos, muitos religiosos, os profetas da destruição. E pode acreditar em Deus e não acreditar no final do mundo? Eu acredito, como agnóstico, eu acredito no Criador. O Criador eu acredito, só. Mas, infelizmente, o Deus da Bíblia, eu não posso acreditar. Eu não tenho nada como para acreditar. Porque é um Deus que mandou matar mais de 2 milhões de pessoas. Quer dizer, aí o cara diz, mas não podia, claro, ele é o Deus da vida e da morte. Mas por que ele fez isso? Ele é um masoquismo. Criar e depois matar. Bom, um evangélico, um católico, um religioso fervente diria para você, não questione os fatos que Deus realiza, né? Justamente. Todo questionamento da Bíblia eu posso questionar. Porque eu tenho livre-arbítrio, eu sou herege, então eu posso questionar. Pátria amada, meu Brasil, construída por bandidos espanhóis e portugueses que aceitaram uma história que ficou mal na memória, a farsa do dia 7. Então o que aconteceu? O do mensageiro, quando encontrou Dom Pedro, foi perto do Ipiranga, que foi no Riacho, não foi nem no Rio propriamente, e deu a mensagem a Dom Pedro, e Dom Pedro, ali naquele momento, fez o grito do Ipiranga. Ou seja, ele bradou de que ou liberdade ou morte. Não foi o momento que estava o povo, né? Que ouviram do Ipiranga, né? O brado forte, o povo heróico, né? Não havia povo, só estava Dom Pedro, no máximo 14 pessoas. Ele pintou a imagem ideológica do patriotismo para que houvesse uma unificação das pessoas em prol de um Estado que estava sendo formado, que era o Brasil, quando estava deixando de ser colônia. Para isso, ele tinha que botar elementos simbólicos que unificasse a população. Os cidadãos tivessem essa impressão que tem um herói, tem um cara de armas, e ele está brigando para unificar nosso país. Então não houve o dia 7 de setembro, foi apenas uma mensagem do mensageiro a Dom Pedro. O quadro, por exemplo, que é pintado, que é a Independência ou Morte, de Pedro Américo, ele bota o quadro de Dom Pedro no cavalo, empunhando uma espada, todo um cortejo de gala, tudo mais, e umas populações um pouco mais distantes. Então, não houve isso aí. Isso foi pintado no imaginário popular
para que a população se unificasse, não brigasse entre si e expulsassem os portugueses. Então esse patriotismo que foi implantado pela sociedade, nas escolas, como hino, foi um projeto ou um instrumento de dominação de massa através do ideário popular. O ideário é o quê? É o que eu tenho como ideal de nação e como eu tenho de ideal de pessoas que estejam me representando, que naquele caso era o Dom Pedro. Na verdade, você está falando do Brasil especificamente. É isso. Todos os símbolos nacionais são uma mentira, de certa forma? Eu não sei se é todos, eu digo que são deturpados, né? Houve deturpações em tudo. Nesse quadro, por exemplo, como eu estava dizendo do Pedro Américo, ele bota Dom Pedro com um cavalo, não foi o cavalo, ele estava numa mula. Só que no cavalo é mais bonito, né? Porque é um guerreiro. Outra, ele estava com problemas intestinais desde o dia anterior. Foi lá nas moitas, deu uma defecada boa e depois gritou a independência do Brasil. Eu acho que estava todo cagado. Alguma coisa deu merda ali. Eu acho que eu vou contar isso. Foi montado, né, tudo isso aí para que houvesse essa aceitação do povo da sua nação.